Olá, sou o professor Renato Neves, vou tratar de um assunto importante para o seu concurso, para a Receita Federal. Quero tratar sobre o Ministério Público, inclusive sobre as suas atribuições, sobre os princípios que envolvem o Ministério Público e como é que isso teve uma relevância na nossa Constituição de 88. Ministério Público você vai encontrar no artigo 127 até o artigo 130-A da Constituição Federal. Falar do Ministério Público é também tratar, inclusive, da Constituição de 88 e da Emenda 45 de 2004. Constituição de 88 por quê? Até então o Ministério Público se confundia com a carreira da advocacia pública antes de 88. Depois da Constituição de 88, o Ministério Público adquiriu uma característica importante, um princípio muito importante, que é da independência funcional. Ministério Público no Brasil, Ministério Público da República Federativa Brasileira, teve toda uma influência, inclusive do Ministério Público estrangeiro, alienígena, através do termo parquet, que é a mesma coisa que Ministério Público, influência do direito francês. Ministério Público, nós temos aqui a carreira bacana, que trata, inclusive, de uma característica que se aplica para os juízes, da vitaliciedade. As garantias que são aplicadas por Ministério Público se aplicam para o juiz. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Você que está estudando para a Receita Federal, coloque em mente que o Ministério Público, na classificação dos agentes públicos, ele é um agente político, de acordo com o entendimento, inclusive, da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Tem que fazer concurso público de provas e títulos. Em todas as fases do concurso tem que ter a participação de um membro da Ordem dos Advogados do Brasil e tem que ter 3 anos de atividade jurídica. Fique atento, aí nós temos inclusive uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, resolução número 4, que atividade jurídica não é só o indivíduo que advoga, atividade jurídica também envolve cargo, emprego e função pública. No entanto, o Ministério Público está organizado da seguinte forma: existe o Ministério Público da União e existe o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União está organizado através do MPT, Ministério Público do Trabalho, existe o MPF, Ministério Público Federal, existe o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e existe o Ministério Público Militar. Pegadinha que pode cair na sua prova. A banca organizadora pode tentar confundir a carreira do Ministério Público da União, vinculando com o Ministério Público do Estado, ou sobre o Ministério Público Eleitoral, que não faz parte da carreira do MPU, ou do Ministério Público do Tribunal de Contas. O Ministério Público do Tribunal de Contas existe, mas ele não integra a carreira do Ministério Público da União. É interessante que você tenha o conhecimento e domine o artigo 128 e 129, que trata sobre o Ministério Público. Como é que é feita a escolha do chefe do Ministério Público da União, o Procurador-Geral da República? Ele é nomeado pelo Presidente da República e, logo em seguida, ele é sabatinado pelo Senado Federal. Você fique muito atento, porque a escolha do PGR é diferente da escolha do PGJ, do Procurador-Geral de Justiça, que é chefe do Ministério Público do Estado, que é necessário passar por uma lista sêxtupla, essa lista sêxtupla se transforma numa lista tríplice e, no final, quem realiza a escolha é o governador, é o chefe do Poder Executivo. O Procurador-Geral da República, ele pode ser destituído do cargo através da iniciativa do chefe do Poder Executivo. Outro ponto que vale a pena também você guardar são os princípios implícitos que envolvem o Ministério Público. Eu falei das garantias. Garantias: vitaliciedade, inamovibilidade, que não é absoluta, e irredutibilidade de subsídio. Já os princípios implícitos que você encontra e vislumbra no artigo 127, parágrafo 1º, é o princípio da unidade, é o princípio da indivisibilidade e o princípio da independência funcional. A indivisibilidade significa que um membro do Ministério Público pode substituir o outro. Esses princípios são importantes. Por favor, não confundam esses princípios, que são claros, notórios,
Então, lá no artigo 127, parágrafo 1º, que são os princípios explícitos com um princípio implícito, inclusive que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, que é o princípio do promotor natural. O princípio do promotor natural foi inspirado no artigo 5º 53, que é o princípio do juiz natural. Outro ponto que eu coloquei aqui, e que vale a pena você guardar, é que o Ministério Público Federal e a Advocacia Geral da União são coisas bem distintas. O Ministério Público Federal defende o interesse da sociedade, defende o interesse, inclusive envolvendo o meio ambiente, do idoso, da criança e do adolescente, e envolve os chamados direitos difusos, do patrimônio histórico-cultural, todas as suas atribuições estão lá no artigo 129. Já a Advocacia Geral da União, conhecida como a Vocatura dello Stato, tem toda uma influência do direito italiano, defende os interesses do poder executivo, que você não encontra no artigo 127, você encontra no artigo 131. Ministério Público e Advocacia Geral da União, a banca tenta confundir porque está no capítulo das funções essenciais da Justiça, que envolve Defensoria Pública, que defende o hipossuficiente, envolve a Advocacia Pública, que envolve a Advocacia Geral da União, a Advocacia do Estado e a Advocacia do Município, envolve o Ministério Público e a Advocacia Privada. Vem analisar comigo, vamos analisar essa questão de 2014 e vamos ver como é que isso pode cair no seu concurso. ESAF, auditor da Receita Federal, ano de 2014. Sobre o Ministério Público, é correto afirmar que compete privativamente ao Presidente da República propor a exoneração do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. O término do mandato do Procurador da República é no período de 2 anos, ele pode ser reconduzido. No entanto, o Presidente da República não pode propor a exoneração. O Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o chefe, ele pode ser destituído. Existe uma diferença de destituição para exoneração, são coisas distintas. Isso você encontra lá no artigo 128, parágrafo, inclusive, 2º da Constituição Federal. Opção B. O Ministério Público dos Estados vincula-se ao Ministério Público da União em razão do princípio constitucional da indivisibilidade. Querido aluno, está errado. A carreira do Ministério Público está diferenciada, existe uma dicotomia, existe o Ministério Público da União e existe o Ministério Público dos Estados. Ministério Público da União, organizado pelo MPT, onde nós temos a figura do Procurador do Trabalho, MPS, Procurador da República, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o Ministério Público Militar. Então, está errada essa opção. Opção C, a decretação do estado de defesa requer análise prévia do Procurador-Geral da República, considerando a excepcionalidade da medida. Estado de defesa e estado de sítio. Defesa das instituições democráticas. Estado de defesa é quando existe uma instabilidade dentro de um estado da federação. Já o estado de sítio é uma situação mais grave, onde nós temos situação de guerra. Isso você vai encontrar no artigo 136 e no artigo 137 da Constituição Federal. Nós temos a atuação do Presidente da República para se manifestar sobre estado de defesa e estado de sítio. O presidente obrigatoriamente tem que ouvir o Conselho da República e Conselho de Defesa, artigo 89 e artigo 91 da Constituição Federal. Existe atuação, inclusive, do Congresso Nacional nas situações, de forma preventiva, do Congresso Nacional em situação de estado de sítio, mas não existe a participação do PGR, não existe a atuação do Procurador-Geral da República. Os direitos ficam suspensos, alguns direitos fundamentais, mas não tem atuação do PGR, do Procurador-Geral da República. Então, essa opção ela está errada. D. Ao ser promulgada a Constituição Federal, facultou aos procuradores da República o direito de optar, nos termos da lei complementar, de forma irretratável entre as carreiras do Ministério Público Federal e da Advocacia Geral da União. Essa questão ela está certíssima. Até a Constituição de 88,
a carreira do Ministério Público, ela estava, na verdade, muito misturada com a carreira da Advocacia Geral da União. Inclusive, o Ministério Público não tinha independência funcional. Essa independência funcional, ela foi lograda, ela foi conquistada após a Constituição de 88. E após a Constituição de 88, teve a possibilidade, inclusive, de poder optar. Quero aproveitar a oportunidade de fazer um outro comentário das proibições e vedações. Membro do Ministério Público não pode ser empresário, não pode se filiar a partido político. O membro do Ministério Público, ele não pode exercer advocacia privada. No entanto, existe uma decisão do Supremo que os membros do Ministério Público que entraram antes de 88 e que exerciam a advocacia privada, eles têm o direito adquirido. Existe uma série de vedações. O membro do Ministério Público, quando ele está em disponibilidade, ele pode acumular o cargo de magistério, estando em disponibilidade ou não. Isso você encontra, inclusive, no capítulo que trata sobre MP. Então, a opção correta é a opção D de dado. Opção E. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, por decisão da maioria absoluta, a exoneração do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. 2 pontos nessa opção que a banca quis te confundir. Primeiro, não é da competência do Congresso Nacional, é da competência do Senado Federal. Você percebe que aqui também ele quis te confundir, colocando competência do presidente da República em propor a exoneração. Também não é competência do presidente exonerar, é competência de iniciativa dele destituir. E ele quis confundir você, candidato, também aqui, colocando novamente o termo exoneração. Não é exoneração, é destituição. Ok? Essa é a dica que eu dou sobre o Ministério Público. Quero que você fique muito atento à criação do Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional de Justiça atua no controle interno do Poder Judiciário. O Conselho Nacional do Ministério Público atua no controle interno do Ministério Público, que é fruto da Emenda 45. Que Deus te abençoe e muito sucesso nessa caminhada. Um forte abraço.